E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. O pentecostalismo não é apenas uma lista de doutrinas que, na minha visão, está equivocada. Para mim, o problema central é algo mais profundo e mais difícil de identificar. É uma cultura espiritual, uma forma de sentir, uma forma de avaliar e de viver a vida cristã que coloca a experiência no centro e usa a Bíblia para justificar essa experiência, em vez de deixar a Bíblia governar a nossa vida. Isso é o que eu chamo de pentecostalismo influente. Nós vivemos numa cultura onde o pentecostalismo é tão influente e ao mesmo tempo perigoso. Por quê? Porque não é fácil questionar experiências. Quando alguém chega para você e diz: mas pastor, eu vi, eu senti, eu experimentei. Qual é a tendência do ser humano quando ele escuta isso? A tendência do ser humano é recuar. Se ele falou que ele sentiu, se ele falou que viu, se ele falou que ele experimentou, quem sou eu para questionar a experiência? Eu não posso questionar. E aí é onde está o cerne da questão. E o cerne da questão dentro da cultura pentecostal é que ela coloca a palavra de Deus refém ao sentimento. Se eu sentir, então a palavra tem que ser subjugada ao meu sentimento. Mas o que Paulo nos ensina em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4? Olha só a advertência que ele parece ter dito, não para Timóteo, mas para a gente hoje. Ele diz: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, sentimentos, experiências, o que eu quero ouvir, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O critério pelo qual as pessoas escolherão seus mestres e suas igrejas não será a verdade, será o que produz uma sensação. E o que agrada aos ouvidos, o que alimenta o desejo da experiência. E isso não é uma predição distante, futurística. É uma descrição exata do que está acontecendo e do que acontece quando a espiritualidade ela é governada pela experiência em vez de pela verdade. Em 1 João, no seu capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João instrui a todos ao seguinte: amados, não creiais em todo o espírito. Antes, provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provar os espíritos, examinar, não aceitar toda manifestação como divina apenas porque ela é intensa, apenas porque ela é emocional, apenas porque ela impressiona. A intensidade de uma experiência nunca foi, em nenhuma página da palavra de Deus, critério suficiente para que a sua origem seja automaticamente aceita como divina. Ao longo dos anos no ministério, eu tenho observado algo que me preocupa profundamente nas pessoas aqui de nossa cidade. Mas particularmente, eu creio que em todo o nosso país. Há pessoas que vivem a vida cristã num ciclo de 4 etapas. Primeiro, buscam uma experiência forte, para se sentirem mais vivas, né? Segundo, elas sentem algo intenso em uma reunião, certo? Ela pode ser uma reunião de rinodê, ou pode ser uma reunião de culto,
ou pode ser uma reunião de um candomblé. Pode ser qualquer tipo de reunião que apele para as emoções. E aí, por alguns dias e semanas, a gente se sente espiritualmente bem, avivado. Aí quando o sentimento passa, ele sempre passa, viu? Aí a gente volta a buscar a próxima experiência. E a gente fica nesse ciclo de 4 etapas o tempo todo. E você sabe o que acontece com pessoas que estão nesse ciclo o tempo todo? Raramente, muito raramente, elas crescem em profundidade bíblica. A espiritualidade orientada por experiência, ela produz cristãos emocionalmente dependentes, mas biblicamente superficiais, frágeis, rasos. E isso é exatamente o contrário do que a Bíblia descreve como maturidade. E essa mensagem aqui, ela não é um ataque aos pentecostais, como eu comecei semana passada, mas é uma convocação para todos nós examinarmos se nossa espiritualidade está sendo governada pela palavra ou pela experiência. E eu não sou pentecostal porque eu creio que a espiritualidade bíblica, ela deve ser governada em primeiro lugar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a definição se minha experiência ela é válida ou não. Então a pergunta que a gente quer continuar respondendo hoje é por que biblicamente eu não sou pentecostal. E a resposta pode vir em 4 outras razões. Vimos 3 razões, hoje vamos ver 4 razões. E a quarta dessas razões é porque eu creio que a vida cristã é pela fé. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo estabelece um princípio fundamental na vida cristã. E ele diz, porque andamos pela fé e não pelo quê? Não pelo quê? Pela vista. Andamos pela fé e não pela vista. Versículo bem curtinho, mas carregado de um peso enorme. O que governa a caminhada cristã não é o que se vê, não é o que se sente, não é o que se experimenta, é o que você crê com base no que Deus revelou em sua palavra. Fé bíblica não é uma emoção. É uma postura de confiança em Deus sustentada pela palavra, mesmo quando a experiência diz o contrário. O problema do pentecostalismo não está apenas numa doutrina equivocada sobre os dons. Está numa cultura espiritual que treina as pessoas a depender da sensação para confirmar a comunhão que nós podemos ter na pessoa de Jesus Cristo. A gente busca um arrepio, uma atmosfera de impacto emocional e manifestação física. E esses se tornam os termômetros da presença de Deus nesses contextos. E se a reunião ela é intensa, se ela é emocional, se ela é de impacto atmosférico, então se conclui, Deus estava presente. Mas se você saiu de lá edificado pela palavra, mas sem uma emoção de pico, sem uma sensação particular, então a reunião foi fraca. A reunião não foi poderosa. Mas isso inverte completamente o modelo que a gente vê na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé, os personagens ali mencionados, eles não são descritos por pessoas que viviam de pico em pico emocional. Eles são descritos como pessoas que permaneceram firmes em Deus quando a experiência apontava na direção oposta. Na direção oposta. Abraão obedeceu sem ver o destino. Vocês já pararam para pensar nisso? Noé construiu um barco sem ter visto água. Veja só, os hebreus atravessaram o Mar Vermelho sem saber o que havia no outro lado. A fé bíblica opera precisamente na ausência
de experiências confirmatórias, meu irmão. Essa é a fé bíblica. Ela não depende dessas experiências. Paulo também instrui em Romanos 12, versículo 2, e diz: e não sede conformados com este século, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, ou em algumas versões, renovação da vossa mente, para que o quê? Experimenteis sensações, emoções arrebatantes. Não é? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação cristã começa no entendimento renovado pela palavra. Não experiências que confrontam ou contornam, ou amodam, ou distorcem o entendimento e atingem diretamente as suas emoções. A espiritualidade saudável, ela é construída de dentro para fora, da verdade para a experiência, e não no caminho inverso. Pense comigo, por um instante, em uma pessoa que só acha que está saudável quando sente uma descarga forte de adrenalina. Você tem alguém assim? Certo? De vez em quando a gente assiste, noticiários. Fulano pulou de paraquedas e morreu. Estava escalando uma montanha não sei aonde, encontraram o corpo de fulano. E aí você fica se perguntando, esse camarada é maluco? Tanta coisa aí já perigosa, por que ele busca isso? É uma pessoa viciada no sentimento da adrenalina. Se não houver intensidade, ela conclui que algo está errado. Mas, quando você vai no médico, como é que ele testa se você está saudável ou não? Ele testa por suas estabilidades de sinais. Seus batimentos estão constantes? Não é? A sua pressão está estável? A sua respiração está normal? A sua saúde física, ela é medida por estabilidade, não por explosões. E adivinha? Da mesma forma, na vida cristã, nem toda reunião quieta está morta. E nem toda reunião intensa significa que está viva. A vida espiritual saudável, ela é constante, ela é consistente, ela é firme. Ela não depende de explosões. E eu não sou pentecostal porque eu não creio que a espiritualidade saudável precise ser alimentada por buscas contínuas de experiências extraordinárias. Você precisa medir a sua comunhão com Deus não pela intensidade de uma reunião, não pela a emoção arrebatadora que você teve em uma reunião, mas por fidelidade à palavra de Deus naquela reunião. Beleza? Crescimento em santidade na sua vida, amor à verdade, obediência à palavra e estabilidade espiritual. Maturidade não é viver correndo atrás do próximo impacto. Espiritualidade é permanecer firme quando não há impacto algum. Essa é a espiritualidade verdadeira. A quinta razão, porque eu não sou pentecostal, é porque eu creio que a adoração bíblica deve ser ordenada, compreensível e edificante. Repita comigo. Ordenada, compreensível e edificante. A forma como o culto é conduzido diz muito mais sobre o que se crê a respeito de Deus e do Espírito Santo do que se pensa. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo dedica um capítulo inteiro em sua primeira carta aos Coríntios para tentar regular o culto da igreja em Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava abusando dos dons, transformando as reuniões num verdadeiro caos. E o critério central que Paulo usa repetidamente neste capítulo para avaliar se o culto é bom ou ruim, não é a intensidade, é a edificação.
edificação. Versículo 26, ele pergunta: como é, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem um ensino, tem uma revelação, tem uma língua, um idioma, né? Tem uma interpretação desse idioma. Faça-se tudo para o quê? Edificação. Faça-se tudo para edificação. Não para impressionar, não para demonstrar poder, não para criar uma atmosfera emocional, mas para edificar. E no versículo 33, ele estabelece o caráter de Deus como fundamento da ordem do culto. E lá ele diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de quê? De paz. E aí no versículo 40 do mesmo capítulo, ele conclui com um princípio que dificilmente poderia ser mais claro de como ele colocou. Mas faça-se tudo decentemente e com quê? Ordem. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Se você quer um culto de paz, sem confusão, faça com decência e faça com ordem. Decência e ordem, elas não são características de um culto frio, de um culto sem vida. Elas são o padrão estabelecido por Deus para a adoração de um povo que crê num Deus de paz e não num Deus de confusão. Não há algo mais, ainda mais específico do que Paulo, nesse capítulo, quando ele raramente, você vê isso sendo citado no debate do culto pentecostal, mas ele diz lá no versículo 19, afirmando: mas na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, em algumas versões com a minha mente, certo? Processando informação normal, para instruir os outros, edificar, né? A dizer 10.000 palavras num idioma desconhecido, pelos presentes ali dentro. 5 palavras compreensíveis valem mais do que 10.000 palavras incompreensíveis. Por quê? Você já parou para pensar? Porque o culto existe para que as pessoas entendam. Tá? Entendam. Isso me lembra uma história de um homem que estava meio embriagado, passando na frente de uma igreja, dessas mais avivada, e viu lá o pessoal gritando e tal, e não sei o que. Ele passou lá na frente do culto, né? Meio bamba assim, olhou lá dentro, tinha um diácono na porta. Ele disse: o que é que está acontecendo aí dentro? O diácono olhou para ele e disse: Deus está operando aqui dentro. Operando? Só se fosse anestesia aí, meu irmão, porque está todo mundo gritando, né? Até um bêbado consegue determinar o que é compreensível ou não. E para que a verdade ela seja comunicada com clareza, para que o povo de Deus seja edificado, não emocionalmente alterado, mas intelectualmente desafiado e espiritualmente instruído, palavras, o culto deve ser para entendimento, para edificação. O pentecostalismo, em muitos de seus ambientes, ele normalizou o controle. E eu quero que vocês entendam que eu não estou generalizando aqui. Eu não estou dizendo que toda igreja pentecostal é assim. Mas muitas igrejas são assim. Certo? É interrupções constantes, é confusão litúrgica, é exaltação da espontaneidade acima da clareza, é manifestação que dificulta mais do que ajuda a compreensão da palavra. Isso não é o que Paulo descreve como culto espiritual e racional. É exatamente o que Paulo estava tentando corrigir nesta igreja em Corinto. É como se você pegasse uma orquestra e você botasse todo mundo para tocar ela, uma música diferente, cada instrumento, numa intensidade diferente. Eles poderiam tocar muito alto, vibrando, intenso,
certo? Mas intensidade não é beleza. Força não é harmonia. E a gente precisa perceber isso aí. Se cada música ignorar a ordem, a harmonia, o tempo, o que é que acontece? O resultado ele não é poder, o resultado é barulho. Barulho. Da mesma forma, um culto não se torna espiritual porque ele é intenso, ele é alto. Sem ordem, sem clarezas, ele não vai ter o quê? Edificação. Porque edificação não vem através de intensidade. Intensidade muitas vezes gera confusão. E confusão não é algo do Espírito. Paulo foi claro. Deus não é um Deus de quê? De confusão. Paulo foi claro. E eu não sou pentecostal porque eu não creio que confusão, caos emocional, espontaneidade sem governo represente espiritualidade que a palavra exige da igreja. E é por isso que a gente deve valorizar cultos em que a palavra é central. Onde Cristo ele é exaltado, onde o povo entende o que está sendo dito, aonde a igreja é edificada e tudo acontece com decência e ordem. Não confunda descontrole com o mover do Espírito. O Espírito Santo, ele não sabota a clareza da palavra que ele mesmo inspirou. Lembra disso aí. A sexta razão, porque não sou pentecostal, é porque eu creio que Deus cura hoje diretamente. Deus cura hoje diretamente. Essa é uma distinção crucial que o pentecostalismo não faz. E a falta dela tem causado dano real na vida das pessoas. O pentecostalismo ele ensina que o dom de cura opera hoje da mesma forma que operava no ministério de Jesus e dos apóstolos. E que, portanto, se você não foi curado, é por quê? Você faltou fé. Você não teve fé suficiente. E essa conclusão, ela não é só teologicamente errada, ela é pastoralmente devastadora. A Bíblia, ela é clara que Deus cura. Aqui ninguém está questionando isso. Em Tiago capítulo 5, versículo 14 a 15, ele instrui: está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E a palavra salvar aí é sozo no grego. Pode significar que a pessoa vai ser curada, certo? No sentido de restauração física, para viver mais alguns anos, ou que ela vai ser curada, morrendo e indo morar com Jesus para receber o seu corpo ressurreto no final, que vai ser a cura final, perfeita e eterna. Então a gente deve orar pela cura, com fé, com fervor, com dependência de Deus. Isso não está em debate aqui. O que está em debate aqui é orar pela cura é diferente de possuir o dom de cura. Os apóstolos, eles curavam com autoridade imediata e direta, como Jesus fez. Paulo curou, Pedro curou. Isso é um dom específico vinculado à autoridade apostólica e à autenticação da mensagem desses apóstolos, como a gente viu semana passada. Mas o próprio Paulo, presta atenção aqui agora, certo? O próprio Paulo, ao final da sua vida e ministério, deixou Trófimo doente em Mileto, como ele relata em 2 Timóteo 4:20. Por que ele não curou Trófimo? E além disso, ele chega para Timóteo e aconselha Timóteo a acrescentar vinho à água, que era muito ácida, na cidade de Éfeso. Para o quê? Para ajudar nos problemas estomacais que Timóteo tinha em 1 Timóteo 5, versículo 23. Além disso, ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 27, agradecendo a Deus por ter sido misericordioso e curado Epafrodito. Paulo não curou nenhuma dessas pessoas.
no final do seu ministério. Alguém, por que não param e perguntam? Por que ele não curou? Se os dons estavam ainda operantes, a resposta ela só pode vir de uma forma. Porque o dom de cura dado a Paulo havia cessado. Paulo provou isso no final do seu ministério, no final da sua vida. Se o dom estivesse ainda disponível, como o pentecostalismo ensina, Paulo teria curado Trófimo, Paulo teria curado Timóteo, Paulo teria curado Epafrodito. O fato de não tê-los curado é a evidência cabal de que o dom não opera mais hoje. Hoje, a gente ora pela cura e a gente submete o resultado à vontade soberana de Deus. Porque Deus continua curando diretamente pela sua soberania, não pela operação de um dom humano. Há uma diferença enorme entre você dizer: Senhor, tu podes curar, faça conforme a tua vontade, e eu decreto a sua cura em nome de Jesus. Há uma diferença gritante entre essas duas posições. A teologia pentecostal da cura garantida, você sabe o que ela fez? Ela transformou a soberania de Deus numa equação humana. Que equação humana é essa? Fé suficiente igual a cura garantida. Se você tem fé suficiente, você vai ser curado. Se você não tem fé suficiente, é por isso que você não foi curado. E quando a cura não vem, a vítima é quem? A vítima é a pessoa doente, certo? A acusada de ter fé insuficiente no momento mais vulnerável da vida dela. Agora, imagine comigo que você vai no médico. Você descreve um problema que você está tendo. E aí ele chega para você: olha, eu vou lhe passar um remédio e uma dieta, se você fizer com disciplina, certo? Mas do jeito que eu estou mandando, nos horários que eu estou mandando, eu garanto a você que você vai ser curado. Aí você passa 30 dias e você não melhora nem um pouquinho. Aí você vai no médico e diz: doutor, o senhor me garantiu que se eu fizesse disciplinadamente, eu iria ficar curado dessa doença. E eu não melhorei nada. Aí o médico chega para você e diz: você mentiu. Você não fez. Você está com onda para o meu lado. Você foi indisciplinado. Como é que você se sentiria com esse médico? Eu digo a você, tem uns irmãos aqui mais aflorados que ia pegar pela bata dele, né? Na hora lá, né? Certo? Isso. Né? Ia fazer ele repensar, voltar para a universidade de medicina. E é exatamente isso que se faz hoje com a teologia pentecostal da cura garantida. E quando você faz isso no nome de Deus com as pessoas que estão sofrendo, é ainda mais grave. Porque você está dizendo que é Deus que não está fazendo. Que é Deus que não está escolhendo, certo? Lhe abençoar com aquilo que você merece. Porque você tem fé suficiente. E eu não sou pentecostal porque eu creio que Deus é soberano na cura. E essa soberania não pode ser substituída por uma fórmula de fé que culpa o doente quando Deus decide, em sua soberania, não curar da forma que eu ou a pessoa que está doente pediu. Ore pela cura das pessoas com fervor, com fé. Entregue o resultado nas mãos de Deus. Ele é soberano. Nunca diga a alguém que não foi curado que faltou fé. Irmão, você não está sendo curado porque faltou fé. Porque isso acrescenta peso a quem já está no chão. Alguém já está no chão, certo? Com dificuldade. Aí você chega para a pessoa e diz: meu irmão, está faltando fé. Ou pior. Você sabe o que é pior? Dizer que está faltando fé. Tem pecado oculto aí. Não é? Você precisa confessar. Por isso você não está sendo curado. Tem algum pecado aí que você está fazendo.
Tá? Tem alguém na sua família que está pecando e está reverberando em você. Mas eu não estou inventando. Certo? Por quê? Porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro do que fazer um exame em relação à sua posição bíblica e reconhecer com humildade: eu estou errado. Eu estou ensinando errado, eu estou crendo errado. A sua tarefa é orar. A decisão de curar só pertence a Deus. A sétima e última razão porque eu não sou pentecostal é porque eu creio que a experiência não pode jamais ser o árbitro da verdade. A experiência não pode ser o árbitro da verdade. Essa última razão, para mim, ela é a mais fundamental de todas até apresentadas até então. Porque é a raiz de onde todo o sistema pentecostal, ele cresce, ele flui, ele floresce. O pentecostalismo, em sua essência, ele parte da experiência para chegar na doutrina, e não o contrário. Alguém teve uma experiência de falar em línguas, então se constrói uma teologia em torno dessa experiência. Alguém viu uma cura, então concluiu que o dom de cura opera hoje. Vamos achar aqui aonde apoiar essa posição. A experiência ela vem primeiro e a Bíblia foi usada para confirmar, não para avaliar a experiência. E esse método ele é perigoso por uma razão que Jesus apontou com muita clareza em seu ministério terreno, registrada em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, quando ele disse o seguinte alerta: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repare só aqui, gente. Essas pessoas tinham experiências extraordinárias, proféticas, exorcismos, certo? Maravilhas, experiências poderosas em nome de Jesus. E mesmo assim, Jesus os desconhece. Vocês prestaram atenção aqui? O que Jesus está tentando nos dizer? Ele está tentando nos dizer que a experiência, por mais intensa e aparentemente espiritual que seja, não é por si só a evidência da aprovação de Deus. Uma experiência não evidencia que Deus está no meio dela. Paulo reforça isso quando ele diz em sua segunda carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E lá ele diz: Satanás se transforma em anjo de luz. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que o adversário não se apresenta com chifre. Ele não se apresenta com o tridente. Ele não se apresenta com o rabo dele de ponta, né? Não. Ele se apresenta como? Ele se apresenta como luz, ele se apresenta com poder, ele se apresenta com manifestação que parece divina. É isso que ele está dizendo aqui. E por isso a experiência ela nunca pode ser o critério final. O critério final é sempre a palavra. Sempre a palavra. E toda experiência ela precisa ser avaliada à luz da palavra e não o contrário. Isso não significa que experiências com Deus não existem ou que devem ser desprezadas. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Significa que elas precisam ser examinadas. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, eu citei esse versículo semana passada, vou citar de novo. E diz: examinem quantas coisas? Quantas? Todas. E retenham o que é bom. Examinar tudo inclui examinar a experiência, examinar manifestações, examinar profecias, examinar dons, tudo à luz
da palavra de Deus. Quando a experiência confirma o que a palavra ensina, ela é bem-vinda. Quando ela contradiz, não importa o quanto tenha sido poderosa, arrebatadora, intensa, ela deve ser descartada. A Bíblia julga a experiência. A experiência não julga a Bíblia. A Bíblia é soberana e suprema sobre todas as experiências, manifestações, supostas profecias. Pense comigo num tribunal, aonde o juiz decide um veredito com base no que o réu sentiu, experimentou. Não é, advogado Felipe? É assim lá, né? Não, eu vou julgar, dar a você o favor porque você se sentiu oprimido. Não, ele julga na base do quê? Da lei. Ele não pode julgar na base dos sentimentos. Ele não pode julgar na base das experiências vivenciadas. Ele tem que julgar baseado nas evidências e na lei. Se o sentimento mais sincero do réu contradiz a evidência, o sentimento ele não prevalece. O que vai prevalecer nessa audiência é a lei. Pelo menos é para ser, né? Né, Felipe? Pelo menos é para ser. E assim, gente, é com a palavra de Deus. Ela é a lei que julga as nossas experiências, não nossas experiências que julgam a palavra. Um sentimento sincero não torna uma doutrina verdadeira. Só porque eu senti, só porque eu experimentei, não torna isso verdadeiro. Não torna verdadeiro. Tem gente que chega para mim e diz: mas pastor, eu estava lá, e eu vi, eu senti. Eu digo: eu não estou duvidando que você viu nem sentiu. Eu só estou duvidando que não está aqui. Posso? Eu tenho que aceitar o que você sentiu e viu. Eu tenho que ir pelo que a palavra me diz. E eu não sou pentecostal porque me recuso a colocar a experiência acima da Escritura. Toda doutrina precisa ser construída sobre o texto. E quando o texto ele não sustenta a doutrina, nenhuma experiência, por mais poderosa que ela seja, ela pode substituir o texto. Quando alguém te apresentar uma doutrina acompanhada de uma experiência impressionante, abra a Bíblia antes de abrir o seu coração. Beleza? Abra a Bíblia antes de abrir o seu coração. A pergunta não é: isso foi poderoso. A pergunta é: isso está escrito? Essa é a pergunta. Tá? Porque se eu for pelo que é poderoso, cara, tem muita coisa acontecendo em terreiro de macumba. Eu vou agora acreditar que aquilo ali é verdade? Não é? Eu posso até não duvidar que está acontecendo, mas isso ali é vontade de Deus? Aquilo ali é a mão de Deus em operação? Está escrito aonde? Eu não posso ir pelo que eu vejo como poderoso. E hoje completamos as 7 razões bíblicas pelas quais eu não sou pentecostal. Na semana passada a gente viu 3, certo? Hoje a gente viu 4. A quarta, porque eu creio que a vida cristã é pela fé, não pela sensação. A quinta, porque eu creio que a adoração deve ser marcada por ordem, entendimento e edificação. A sexta, porque eu creio que Deus cura hoje diretamente pela sua soberania. E a sétima, porque eu creio que a experiência no poder não pode ser o árbitro da verdade. A Bíblia julga a experiência. Gente, o problema não é sentir. O problema é quando o sentimento governa a verdade. Esse é o problema. Então, eu não quero dizer a vocês aqui que vocês agora vão ter que ser um pau sem sentimento, né? Uma tábua, né? Dura. Não! Deus fez você com emoções. Mas o que você deve fazer?
avaliar essas emoções. Elas são verdadeiras ou não? Você sabe o que é chamado ataque de pânico? Tá? Tem muita gente que sente ataques de pânico. Você sabe o que é um ataque de pânico? É quando as suas emoções dizem para a sua cabeça que a mentira é verdade absoluta. E se você não trabalhar na sua mente que aquilo ali não é verdade, por mais que você esteja sentindo, você não vai sair desse ataque de pânico. A verdade, ela tem que se sobrepor, certo? Na mentira. Nós precisamos ter nossas crenças ancoradas na palavra como autoridade final sobre a nossa vida espiritual. A paz genuína, ela vem sobre você quando você lembra o que você já possui em Cristo. Não por uma nova sensação, não por uma nova emoção, não pela intensidade dos seus sentimentos, não por uma confirmação emocional a cada semana. Nós precisamos buscar alcançar as pessoas que vivem em angústia espiritual desnecessária porque estão num sistema que nunca lhes dão descanso. Sempre falta algo, sempre há algo mais para buscar, sempre há um nível a se atingir. E aqui vai o meu desafio direto para você essa manhã. Examine a base da sua espiritualidade. Examine a base da sua espiritualidade. Não o que você sente na reunião, mas o que sustenta você quando não há reunião, quando não há uma atmosfera arrebatante, quando não há uma música que toca você emocionalmente, mas quando você está num quarto, em silêncio, com a palavra de Deus aberta, conversando com o seu Criador. Isso instrui, isso é base para a espiritualidade. É nesse momento que você descobre se sua fé está construída pela palavra e sobre a palavra ou sobre uma experiência. Se ela está construída sobre a palavra, você permanece. Se ela está construída sobre a experiência, adivinha o que você vai fazer? Você vai buscar a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E a sua vida vai ser nessa busca, sem satisfação, sem descanso, sem paz, sem alegria. Em Cristo você já tem tudo. A palavra que você tem nas suas mãos, ela é suficiente para equipar você para toda boa obra. A questão não é o que falta experimentar, é o que falta aprender sobre o que você já tem. Essa é a questão. Porque não basta rejeitar o sistema errado, você precisa construir algo sólido no lugar. E o que é sólido não é o que produz mais sensação, é o que permanece quando a sensação passa, quando a emoção se dissipa. A Bíblia, ela tem que estar aberta. E a fé tem que estar ancorada na verdade. A vida, ela tem que ser construída na base do que Deus diz aqui. Em nada mais. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.